Olha, poucas cartas no tarô são tão famosas e, ao mesmo tempo, tão mal interpretadas quanto a que a gente vai explorar hoje. Então, se prepara para olhar além do romance e descobrir qual é a verdadeira essência dos amantes. Isso mesmo, os amantes. Mas, por um momento, esqueça tudo que parece óbvio sobre ela. A primeira grande lição aqui é que o significado vai muito, mas muito além do que a imagem sugere de cara. A maioria das pessoas bate o olho e já associa com amor romântico, né? Mas a verdadeira questão que essa carta coloca é bem mais profunda. Será que se trata de amor ou de algo muito mais fundamental e francamente desafiador? É o que a gente vai descobrir. Chegando no coração da carta, os amantes representam um ponto de virada psicológico essencial, a tal da encruzilhada da escolha. É exatamente aqui que se deixa de apenas herdar valores para assumir a responsabilidade por eles. Pensa assim, até esse ponto da jornada, muitos valores são simplesmente recebidos, vêm da família, da cultura, da sociedade. Os amantes marcam o momento da ruptura. Não basta mais só obedecer ou seguir o fluxo. Agora é preciso escolher por conta própria. E que contraste, hein? É incrível. De um lado, o caminho seguro da obediência, que é bem a cara do hierofante. Do outro, um mergulho num território completamente novo, o da responsabilidade pessoal, do risco e da difícil tarefa de construir uma ética própria. Só que essa escolha não tem nada de fácil. Ela nasce, na verdade, de uma divisão interna muito profunda. É aquele momento em que a consciência se dá conta de que existem desejos puxando para lados opostos, valores que entram em conflito e aquela dura realidade de que, para ganhar alguma coisa, outra precisa ser deixada para trás. E isso tudo nos leva direto a uma questão central, o preço da liberdade. Porque escolher de verdade sempre, sempre tem um custo. E esse custo se manifesta através da escolha, da perda e, no fim das contas, do compromisso. Aqui está a grande virada de chave. A liberdade de verdade não é ter todas as portas abertas. É exatamente o contrário. É ter a coragem de escolher uma única porta, sabendo que isso significa necessariamente fechar todas as outras. Sem perda, não há decisão verdadeira. Sem exclusão, não há compromisso. Essa ideia é fundamental. A perda não é um defeito do processo. Ela é justamente o que faz a escolha ser real. O compromisso só ganha força porque a gente abre mão de outras possibilidades. E o resultado de atravessar essa encruzilhada toda é a construção de uma ética pessoal. Deixa de ser um código de regras que vem de fora para se tornar uma bússola interna, forjada na responsabilidade pelas nossas próprias decisões. Esse processo todo pode ser visto em 4 etapas, né? Primeiro, o reconhecimento honesto de um desejo. Isso leva então a uma escolha consciente, que, por sua vez, exige que se aceite as consequências, as boas e as ruins. E, por fim, a jornada se completa quando esse compromisso é sustentado ao longo do tempo. Mas e o que acontece quando essa escolha é evitada? Bom, aí se entra na sombra dos amantes, o território perigoso do não escolher. E aqui tem um paradoxo bem cruel. Fugir de uma decisão é, por si só, uma decisão. E muitas vezes é a que sai mais caro. Uma conta paga com a moeda silenciosa da estagnação, da perda de vida mesmo. Então, como é que essa sombra aparece na prática? É a indecisão crônica, sabe? É a paralisia pelo medo de perder. São aqueles desejos que mudam o tempo todo, sem nunca se aprofundar em nada. É a mania de terceirizar as decisões para os outros e, principalmente, é aquela culpa que não sai de cena e a idealização do amor como se fosse uma fuga de si. Essa frase é muito poderosa. A fantasia de manter todas as portas abertas não traz mais liberdade. Pelo contrário, ela aprisiona a gente numa sala de espera enquanto a vida está acontecendo lá fora. Certo. Então, qual é o caminho de volta para a luz? É o caminho da integração. É o caminho para uma vida que é de fato assumida. A transformação é gritante. A gente sai da fragmentação e vai para a coerência, da paralisia para o compromisso, da dependência para a autonomia. No fim das contas, é trocar a idealização, que é frágil, pela realidade, que é muito mais sólida. E aqui tem um ponto que não dá para esquecer. Integrar a lição dos amantes não significa que os conflitos vão sumir, de jeito nenhum. Significa que se desenvolve a maturidade para sustentar as tensões da vida. E é nesse processo que a gente se torna mais íntegro, mais autêntico.
A liberdade, a partir daí, muda completamente de status. Deixa de ser só uma ideia abstrata, sabe, uma promessa distante, e se transforma numa tarefa diária, uma prática constante de assumir e sustentar as próprias escolhas. E assim, a gente chega na pergunta mais radical, mais inescapável que essa carta propõe. A questão final não é sobre o que é certo ou errado, é sobre o que cada um de nós escolhe viver, com a plena consciência de que são essas escolhas que, no fim, nos definem. Uma reflexão e tanto para fechar nossa jornada.